Bem-vindo ao Momento da Saúde. Todos os dias, bem pela manhã, a gente senta aqui nessa mesa bonita para ter a sua companhia para falar sobre saúde. Ter saúde é religião na essência, porque nós fomos criados como seres mentais, físicos e espirituais. Não pode desassociar uma coisa da outra. E essa semana nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre o termo envelhecência. A expectativa de vida do brasileiro aumentou e nós temos que aprender a lidar com essa situação. Isso é muito bom. E a doutora Márcia está aqui para nos ajudar. Tudo bem, doutora Márcia? Tudo bem, pastor. Bom dia. A doutora Márcia está nos acompanhando desde ontem. Ela é geriatra e clínico geral, atua na medicina preventiva, também na promoção da saúde e vai trazer para nós dicas especiais ao longo dessa semana para que nós tenhamos boa saúde. Ela me falou há pouco sobre uma analogia muito interessante. Nós podemos ser comparados a um automóvel. É isso mesmo, doutora? É parecido, né? Assim, grosseiramente, né? Mas, assim, é como se a gente ganhasse, ao nascer, um carro do último modelo, top de linha, o mais moderno, com todas as funções maravilhosamente, né, funcionando enfim, kit multimídia e tudo mais, né? E aí eu ganho este carro e eu preciso saber que eu não vou trocar de carro ao longo de toda a minha vida. Sempre o mesmo. Vai ser sempre o mesmo carro, até o último dia de vida. Como será que eu vou cuidar desse carro? Né? Se fosse um carro, realmente eu vou cuidar, como eu vou colocar qualquer gasolina, eu vou deixá-lo parado sem andar, sem fazer esse motor funcionar, né? Eu vou lavar de qualquer jeito, eu vou cuidar da água que eu coloco nesse carro, enfim. Certamente teríamos todo o cuidado possível, né? Se vai ser o único carro da vida, né? Exatamente. E aí a maioria de nós nasce com condições excelentes, né? Condições ótimas em todos os aspectos, e muitas vezes a gente não se dá conta de quão mal a gente trata o nosso próprio corpo, né? Cuja saúde depende, né? A saúde mental depende do corpo e vice-versa. Uma prejudica a outra ou beneficia, né? Exatamente, exatamente. E aí, qual seria a dica de hoje então? Nós estamos falando aqui a respeito, né, da envelhecência, né? Como chegar bem, né? Lá no futuro, ou como viver bem cada momento também, né? Porque a gente, na realidade, tem que pensar no presente, né? Não é só no futuro. Exato. Qual seria uma boa dica, então, para a gente continuar bem? Então, falamos ontem da alimentação, né? Atividade física é outra questão importantíssima. Fazer o motor funcionar, né? Fazer o motor funcionar, né? Investir em massa óssea, em massa muscular, mas o benefício da atividade física, ele vai muito além disso, né? Deixa eu aproveitar e perguntar para você. Hoje tá uma moda a academia, né? As pessoas querem ficar musculosas, etc. Como é que você enxerga isso? Está no caminho certo? É muito Está havendo um exagero? Tá havendo um exagero, está havendo uso indiscriminado de hormônios anabolizantes, né? Isso é um perigo, isso é um perigo. O uso de hormônios tem que ser muito criterioso, né? Para ser feito conforme a necessidade, se houver necessidade de reposição de pessoas que já tem uma deprivação hormonal estabelecida, né? E obedecendo a critérios de eleição, né? Certas pessoas não podem, porque tem um histórico familiar ou um próprio histórico de doenças que podem ser agravadas ou recidivadas caso venha a usar. Então, assim, o uso de hormônios tem que ser com muito critério. O exercício em si é muito importante, tá? O próprio exercício, quando feito de maneira vigorosa, se a gente fizer 150 minutos por semana, isso daria algo em torno de 30 minutos 5 vezes por semana, certo? De atividade física vigorosa. E o que é aquela atividade física vigorosa? É aquela que a gente está fazendo e não consegue conversar, porque, né? Tá ali ventilando, né? Precisa fazer o movimento respiratório mais rápido, o coração está acelerado, e essa aceleração
né? Eu pulei da atividade muscular para atividade de exercício aeróbico, mas já vou explicar por quê. Né? Esse exercício vigoroso, ele libera no nosso cérebro vários hormônios que são antioxidantes, anticancerígenos, melhoram o humor, melhora a clareza mental, melhora a cognição, portanto. Né? Quantos benefícios, então, né? Exato. Então não vai muito além de aumentar a massa muscular e massa óssea, né? Vai interferir na nossa saúde mental, no nosso sono. O exercício físico vigoroso, ele melhora o sono também, né? E, consequentemente, se ele melhora a liberação de hormônios que atuam no humor, a nossa saúde relacional também vai melhorar, né? Comigo mesma, com Deus, com quem está à minha volta. E falando da questão de massa muscular, sim, é importante a gente manter massa muscular. A partir de 32 anos, mais ou menos, a gente começa a perder massa muscular, tá? Massa óssea é um pouquinho depois, começa a perder um pouquinho mais para frente, mas a gente também começa a perder massa óssea. E aí, agora, e quem já passou? Quem já passou dessa idade, consegue recuperar ou aumentar a massa muscular? Consegue. Tem que aumentar, para ela tem que aumentar o aporte proteico, né? E a gente tem que cuidar com a proteína que a gente come, né? Uma proteína de boa qualidade, né? Não necessariamente a carne, né? Pensar em suplementar, eventualmente, porque se eu não como na minha dieta diária, né, na minha alimentação diária, a quantidade de proteína que eu preciso, eu tenho que suplementar isso para terminar o dia comendo o mínimo, né, que é em torno de 1 grama a 1,5 grama de proteína por quilo dia, tá? Tô falando do geral, né? E aí, essa proteína é que me ajuda na formação de massa muscular, né? Atividade física dirigida para isso, tanto para a questão de massa muscular, porque a massa muscular inteira, plena, nos ajuda a quê? A sustentar o esqueleto. O esqueleto. Nos ajuda também no sentido, e a atividade física nos dá mais coordenação, mais reação reflexa, porque a queda, o que que é? A queda é a dificuldade de retomar a postura de equilíbrio no momento em que ela instabiliza. Se eu escorrego e eu não tenho reação, não tenho força muscular para recobrar a postura de equilíbrio, eu caio. E isso é muito comum no idoso, né? Por quê? Se ele estivesse fazendo atividade física aí com a massa muscular dele em dia, provavelmente, isso, assim, grande parte das quedas seriam prevenidas. Voltando à analogia do início, né? É cuidar bem da lataria, não é isso? Cuidar bem da lataria do nosso carro. Bom, quantas dicas especiais, a gente vai voltar amanhã com a doutora Márcia ao longo dessa semana, tratando desse assunto aí que é tão importante. Eu espero que você esteja gostando desse quadro, viu? Eu estou gostando, apreciando muito.